amigo pastor Marivaldo, que ela venha estar mudando a tua vida, edificando, e que você venha sair transformado. Na verdade, nós não podemos sair da forma que entramos, e sim nós devemos ter mudanças e radical de vida. Na verdade, porque aonde o Espírito Santo toca, tem que ter mudança. Não pode ficar do jeito que está. Amém? Eu queria fazer uma prévia antes de iniciar aqui a palavra. A palavra que eu vou dizer hoje, aqui que o Senhor colocou no meu coração, ela reflete muito de mim e de repente também de você. Eu passei por um momento onde eu não queria aceitar o chamado. Porque você aceitar o chamado não é muito fácil. Porque não são só flores. Na verdade, quase nunca é flores. Então nós, quando Deus tem um chamado para mim, para você, nós tendenciamos a esquivar. E Deus tem a forma dele mostrar que Ele é Deus. Deus tem a forma de mostrar que nós, sem Deus, nós não somos nada. Mas Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Então é por isso que Ele puxa a nossa orelha falando: ei, seu lugar é aqui, não vai para lá não. Mas muitas das vezes nós temamos. Isso aconteceu comigo. Meu sobrinho me chamou para ir no monte fazer uma campanha com ele. Ele estava enfrentando uma adversidade. Eu falei: vamos na campanha. E fomos fazer essa campanha. Eu não me lembro se era 7 dias, 15, eu não me lembro. Mas fomos. E passou um dia, 2, 3. Chegamos lá no Morro da Capuava. Tinha uma senhorinha sentada. E essa senhorinha, ela sempre estava ali no monte. Meu sobrinho virou para mim e falou assim: tio, o senhor pede aquela senhora para orar por mim? Que a minha mãe é de oração. Aquelas velhinhas do corte, sabe? Aquelas do reteté mesmo. Aí eu falei: vamos lá, ué. Na hora. E ela sentada lá, não tinha aqueles bancos ainda. Ela estava sentada numa pedra lá, num tronco lá. Eu cheguei lá e falei assim: boa noite, a paz do Senhor. Aí ela olhou para cima. Aí ela: boa noite. Eu falei assim: a senhora poderia orar pelo meu sobrinho? Aí ela olhou para mim, bem meus olhos, e falou assim: quando você vai criar vergonha na sua cara? Aí eu: como é que é? Não entendi não. A senhora pode orar pelo meu sobrinho? Ela: você vai ter vergonha na cara quando? Quando? Aí eu falei assim: não estou entendendo. Ah, você não está entendendo não? Eu estava com a dor na perna. Eu não mancava. Eu andava normal, eu não mancava. Mas eu não aguentava ninguém encostar. Quando a minha esposa ia passar gelol, remédio, eu não aguentava o peso da mão dela. Encostava, doía demais. Mas eu não mancava, eu andava normal. A velhinha chegou e meteu o tapa na minha perna e fez assim: ó. Tá vendo essa dor aí na sua perna? Isso aí, ó, não vai sarar não, viu? Não adianta você ir no hospital não. Não adianta remédio não. Isso aí é só quando você criar vergonha na sua cara e aceitar o chamado que Deus tem para você. Você entendeu? No dia que você aceitar o chamado, você nunca mais vai sentir essa dor. Aí eu olhei para ela: tá bom, obrigado, Deus abençoa. Virei, até esqueci da oração do meu sobrinho. Então é assim que Deus faz. Deus, ele é direto. Deus, ele olha no olho. Ele fala assim: você não quer não? Então peraí que eu vou te mostrar como é que funciona. E aí cheguei em casa, contei para minha esposa, para ela chegar e falar: não, meu bem, vem cá, é assim mesmo e tal, né? Falou: bem feito, te falei. Vai, achei que foi pouco. Mas interessante, irmãos, que eu peguei a partir desse dia então, eu falei assim: eu vou aceitar o meu chamado. E eu comecei então a fazer lives no YouTube, porque eu não era convidado para pregar ainda. Eu comecei a fazer live para o YouTube e nunca mais lembrei da dor. E eu só lembro dela quando eu vou contar o testemunho, porque esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que tem promessa, e é o Deus que cumpre as promessas que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Mas a diferença da promessa se cumprir ou não é o quê? É a tua posição. Qual o posicionamento que você tem diante do Senhor? O que você tem feito para chamar a atenção
do Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos escondidos atrás de um sobrinho. Muitas das vezes você está pedindo oração para A, para B, quando na verdade quem está caído, quem precisa pedir perdão é você. E você vira e fala, não, vamos na igreja, porque lá Deus vai usar alguém e vai te abençoar, enquanto é você que precisa de transformação. Aleluia. Enquanto é você que precisa de mudança de vida. Mas apontar para os outros é muito fácil. Mas você reconhecer o teu erro, aí é outra história. Aí é outra história. Então por isso, a nossa palavra de hoje, eu acho que já deu até para você imaginar de quem que eu estou falando. Alguém imaginou? Não? O livro? Jonas. Pega para nós aí, por favor, minha amiga. Jonas, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Eu fiz aqui umas anotações. O Marival estava até brincando comigo ali. Será que nós vamos usar a anotação? Porque toda vez que a gente faz, a gente não usa. Deus pega e faz de outra forma. Hoje eu quero ver se eu consigo usar a anotação, porque eu queria que a igreja acompanhasse, que eu vou falando aqui alguns livros, para ver se a gente consegue fazer um pouco diferente hoje. Mas o livro de Jonas, eu creio que é um livro bem conhecido por todos, não é verdade? Eu fui um Jonas. Eu fui Jonas por muito tempo. De repente você também foi ou está sendo um Jonas. Então vamos falar um pouco aqui da misericórdia de Deus, mas a obediência de Jonas. Então Jonas primeiro, está aí, né, no telão aí, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia tranquilamente. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormilou? Levanta-te, clame a teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu, agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar nos acalme? Porque o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor,
nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como tu aprove. Levantaram Jonas, lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aqui nós temos uma história de um camarada, uma história bem conhecida. Jonas, então, ele foi chamado pelo nosso Senhor para que ele fosse pregar em Nínive. Mas o povo de Nínive, o povo dali era um povo muito cruel, muito anti-Deus, um povo que adorava tudo que desagradava ao Senhor, e era um povo muito mau. Com isso, Jonas então, ele temeu ir para essa cidade, para essa terra. Então Jonas, achando que podia fugir do Senhor, ele falou: peraí, Nínive é para o norte, eu quero ir então para o sul, de longe da presença do Senhor. Meu querido, muitas das vezes, como diz uma música, parece que o céu está de bronze, parece que tudo está dando errado para nós. Nós pensamos que Deus não está ali, não está presente, não está nos vendo, não está vendo a nossa aflição. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor que acabamos de ler, ela falou que Ele fez o mar, que Ele fez a terra. Ele sabe de todas as coisas, Ele chama todos pelo nome e eles os obedecem. Então não tem lugar que nós podemos esconder do Senhor. E o que me impressiona nessa história de Jonas é ele querer fugir da presença do Senhor. E ele tinha tanta certeza que o problema era ele, que ele foi para o fundo do navio se esconder. E ali ele tranquilo. E ali ele então se sentiu na segurança. E ali ele falou: bom, não vou fazer aquilo que o Senhor quer. Meus queridos, eu quero te dizer que o Senhor, ele tem as formas de chamar a tua atenção. E é por isso que eu contei aquele pequeno testemunho aqui para você, porque muitas vezes o teu chamado está enterrado. Você tem um chamado para pregar, você tem um chamado para cantar, você tem um chamado para adorar ao Senhor e não o faz. Você fica escondido, você fica comprando passagem para Tarsis. E aí a pergunta que eu te faço é: o que tem sido Tarsis na sua vida? O que tem impedido você de avançar, de caminhar, de erguer a cabeça e falar assim: eu vou? O que tem te impedido? Muitas das vezes nós temos as adversidades e com certeza as adversidades batem forte. Jonas temeu. Isso mostra para mim e para você que Jonas, por mais que ele fosse um homem temente a Deus, por mais que ele fosse um servo, por mais que ele conhecesse o Senhor, ele era um humano assim como mim, assim como eu, como você. Ele tinha fome, sede, sentia medo como qualquer outro. Isso mostra para mim e para você que não é minha força, não é a sua força. Quem vai fazer a diferença é o Senhor Deus na sua vida. Aleluia. Você pelas suas forças, você pelo seu próprio braço, você nada pode fazer. Mas o detalhe é que muitas das vezes Deus manda você ir, mas você não vai. Você fala: mas lá vão falar de mim, mas lá eu vou encontrar isso, lá eu vou encontrar aquilo. Não importa que falem de você, mas que fala assim: rapaz, que bicho é corajoso. O bicho veio cá, falou o que Deus mandou falar. Mas fala o que Deus mandou falar. Mas muitas das vezes eu e você, nós preferimos nos acovardar e compramos passagem para esconder do Senhor. Mas eu quero te dizer, meus queridos, que aqui na palavra do Senhor eles nos mostram que não há aonde esconder do Senhor. Ele é atemporal, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, vê tudo, escuta tudo, sabe de tudo, sabe o que você está pensando agora, o que você fez ontem, o que você vai fazer amanhã. Como esconder de um Deus desse? Como? Eu não sei de onde Jonas tirou essa ideia de esconder do Senhor. Mas muitas das vezes nós precisamos ter perseverança, assim como um testemunho de uma senhora que nós escutamos ontem. Essa senhora, crente fervorosa, toda vez que ela ia para a igreja, quando ela voltava, o marido dela pegava ela e dava uma taca. Você pode ir na igreja, mas na hora que você voltar, você leva uma taca. E assim acontecia, pastor.
Ela ia no culto, chegava, o marido, taca. Ela ia no culto de novo, chegava, taca. Será que você enfrentaria isso pelo Senhor? Será que mesmo sabendo que a adversidade está na sua porta, mesmo sabendo o que te esperava, será que você viria para um culto como este? Será que você estaria aqui cantando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso? Será que você estaria? E essa mulher então, o marido dela virou pela última vez e falou assim: olha, se você for na igreja hoje, quando você chegar eu te mato. O que ela fez? Foi na igreja. E ela foi. Então o marido comprou um galão de gasolina e esperou ela chegar. Quando ela chegou, ele trancou a casa e falou assim: eu falei que eu ia te matar se você fosse adorar esse Deus pagão, não sei o que, bababá. Então eu quero ver esse Deus te livrar das minhas mãos. Ele não é Deus? Eu quero ver ele livrar da minha mão. Eu quero ver. E ele vá gasolina nela. Pegou o isqueiro e falou assim: clama teu Deus. Clama teu Deus, porque eu vou te matar agora. Quando ele foi riscar o isqueiro, ele deu um grito e caiu. No que ele caiu, a mulher chamou o SAMU. Não sei se eu chamaria, mas ela chamou. Então ela chamou o SAMU chegou lá, socorreu o cara em trem, e fez primeiro socorro, não adiantou, morreu, e levou para o hospital. E quando fizeram ali a autópsia no camarada, virou para ela e falou assim: olha, esse seu esposo tem uma doença muito rara, eu nunca tinha visto. Ela: como assim? Uai, o coração dele está partido em dois, está partido ao meio, eu nunca vi um negócio desse. Aí quando as irmãs vieram consolar ela e trem, ela virou e falou: não precisa me consolar não. Quando ele jogou gasolina em mim, ele desafiou Deus dos exércitos. Quando ele falou: se o Senhor pudesse mostrar quem ele era, ele ia ter que livrar eu das mãos dele. Olha aqui o fedor que eu estou de gasolina. Quando ele jogou gasolina em mim, eu vi um anjo descendo do céu com a espada inflamada e partiu o coração dele ao meio. E virou para ele e falou assim: nunca mais você toca na minha serva. Eita Deus! Esse é o Deus que nós estamos pregando para mim e para você. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu estou te apresentando. É um Deus que cuida, é um Deus que protege, para que a glória dele seja manifestada na minha vida, na sua vida. Ele não mede esforços. Ele não mede esforços. Só que quando nós falamos de Jonas, é interessante que nós achamos que essa atribuição de pecado, de renúncia, de recuo, só pertence a Jonas. E eu separei para vocês 5 grandes homens da Bíblia. 5. Para você ver que Jonas não foi quem inventou isso. Jonas não foi o primeiro a recuar. Tivemos outros. E vamos falar do primeiro homem que negou o Senhor. E esse homem, na verdade, ele é o primeiro mesmo. Está lá em Gênesis 2,16. Nós estamos falando de quem? De Adão. Adão, o primeiro homem, o primeiro a ser feito, ser criado, pastor. Adão, eu me pergunto, o que faltava para Adão? O que Adão precisava? Adão estava no paraíso, Adão tinha a presença do Senhor, Adão podia comer qualquer fruta, podia andar para onde quiser, tinha uma vida maravilhosa. Adão tinha tudo. Às vezes essa vida é a sua vida hoje. Você tem tudo, você tem uma casa, você tem um carro, você tem boa família, você tem bons filhos, um bom marido, e vive murmurando. Então o que te falta? Deus te pergunta: o que ainda te falta? E ele vira para Adão e fala assim: ei Adão, e ordenou o Senhor Deus o homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Aí você fala: gente, mas para que Deus foi fazer isso? Para Deus mostrar para mim e para você que você tem escolha. Você tinha escolha.
Adão tinha escolha. Adão podia ter olhado para aquela árvore e falado assim: olha, não vou comer, não quero, não preciso. Isso mostra para mim e para você que a ganância do homem, se ele descer para o coração, não tem limites. Você tem um carro que é 2, você tem uma casa que é 2, que é 2, você tem tudo que é mais, nada te satisfaz. Você sempre quer mais e mais e mais e mais. E Deus vira para você e fala assim: ei, eu só preciso de você adorar o meu nome. Você vai lá, ó, vai no culto, terça e domingo, pronto, só isso. Ah não, não posso. Não posso porque aí você está me pedindo muito. Então ele só está pedindo uma coisinha para você: adore ele em espírito e em verdade, obedeça ao Senhor. Aleluia. Mas Adão resolveu não obedecer a Deus. E é interessante que a palavra do Senhor, ela fala que a única proibição que havia era de não comer do fruto da árvore. Essa era a única proibição. Mas a desobediência não apenas trouxe o pecado para o mundo, mas também resultou na expulsão de Adão do paraíso. Meu querido, tome muito cuidado com as suas atitudes. Tome muito cuidado onde você está pisando, onde você está olhando, o que você tem feito. Que árvore tem colocado na tua frente, na tua presença, e virado para você e falado: ei, não toca. Pastor, não estou entendendo, tá não? Então eu vou traduzir para 2024. Aí você vai entender. Você está lá no TikTok. Não estou vendo pregação, pastor. Não, beleza, amém, glória a Deus. Essa pregação que é diferente. É a árvore que você não pode tocar. Mas sabe o que você faz? Você prefere tocar. Você prefere olhar. Sabe aquela pessoa que você não podia conversar? Você conversou. Sabe aquele lugar que você não podia ir? Você foi. Sabe aquele negócio que você não deveria fazer? Você fez. Sabe aquela mentirinha que você não deveria falar? Você falou. Então é isso que ele está falando: não faz. Isso, se você fizer, você vai ser expulso do paraíso. Aleluia, Jesus. Mas nós vamos para o segundo. Nós vamos para um homem muito conhecido. Um homem também temente a Deus. Um homem também que teve a sua luta, que teve a sua história na Bíblia. E esse chama-se Moisés. Moisés, um grande homem do Senhor. Está em Números 27, 12. Moisés, todos conhecem a história, eu preciso resumir, senão o prazo não dá. Moisés, ele era um camarada que, ao nascer, ele foi colocado ali naquele cestinho, foi jogado ali naquele rio, e todos conhecem a história. Filho de Faraó acha Moisés, bababá. Moisés, então, ele cresce. Moisés, então, ele é cuidado pela doutrina do povo egípcio. Conhece os costumes, conhece os deuses, conhece toda a história, a linguagem. E Moisés, então, do seu 0 ano até 40 anos, mora no Egito. Mas uma coisa, meu querido, que quando Deus tem um chamado para mim, tem um chamado para você, você pode até afastar do Senhor, mas o Senhor não afasta de você. O Espírito Santo, ele é o tempo todo ardendo no teu coração. Você sabe que está errado, você sabe que não deveria fazer, e o Espírito Santo falando: ei, aqui não é seu lugar, ei, vigia, aqui não é seu lugar, ei, aqui não é seu lugar. E Moisés, ali tendo aquela vida no palácio, uma vida de rei, uma vida que qualquer um gostaria de ter, com todas as regalias que você pudesse imaginar. Mas o Espírito do Senhor ardendo no coração de Moisés. E quando então Moisés percebe um soldado ali de Faraó maltratando um dos seus irmãos em sangue, o sangue ferveu nas veias, e Moisés não resistiu. E Moisés foi lá do nada e intercedeu por aquele homem. Moisés intercedeu, mas isso causou um acidente. E Moisés então comete um crime. E quando Moisés cometeu esse crime, ele desesperado, ele foge para o deserto. E agora, dos seus 40 até os seus 80 anos, Moisés vive no deserto. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, falai a rocha.
perante a seus olhos, dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás de beber à congregação e a os seus animais. Moisés então, agora dos seus 40 anos a 80, ele conhece a sua esposa, ele casa, ele tem filho e ele constitui a família. E o Senhor então o chama para conduzir este povo. E Moisés então conduzindo este povo pelo deserto, o povo murmurando, o povo fazendo deuses estranhos, o povo reclamando. Meus queridos, muitas vezes a tua mudança de vida não acontece porque a murmuração não sai do teu coração. O Egito não sai de você. O povo tinha água, o povo tinha sombra, o povo tinha maná, o povo tinha sol, o povo tinha tudo. E principalmente a presença do Senhor ali naquela coluna de nuvens e na coluna de fogo. Mas para eles não estava bom. Reclamando, pastor. Qual a diferença que tem de hoje? Hoje o pastor doa pela ovelha, o pastor tira seu tempo, o pastor deixa sua família, o pastor socorre, o pastor vai, o pastor acode, o pastor dá cesta básica, o pastor ajuda naquilo que ele pode. E o povo murmurando, reclamando. Meu querido, se você reclama tanto, então por que você não faz? Se você só sabe reclamar, então por que você não chega até o pastor e fala assim: ei, Moisés, não é assim que faz não. Deixa eu te ensinar. Pastor, opa, senta aqui, me ensina. Mas ao invés disso, você murmura. E aí sabe o que acontece? Moisés então, saturado com aquele povo. Deus vira para Moisés vira para Deus e fala: Senhor, o povo está pedindo água. O Senhor vira para ele e fala assim: olha, fala para a rocha, dá água, que ela vai dar água em abundância. Moisés então, juntamente com Arão, pega o seu cajado e bate 2 vezes na rocha. Fala: ei, rocha, pá, dá água. Deu água? Sim. Deu, e muita água. Se você continuar lendo a palavra do Senhor, deu muita água, jorrou muita água, o milagre aconteceu, a sede foi saciada, aquilo que você almejava aconteceu, o seu milagre foi alcançado, a tua família foi restaurada, tudo o que você queria aconteceu. Porém, tem as consequências. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eu falei para você falar com a rocha. Eu não mandei você bater na rocha. E você bateu na rocha por causa da tua desobediência. Você vai ver a terra prometida, mas essa geração não vai entrar. Meu querido, isso mostra para mim e para você: bater, pastor, é muito mais fácil. Quando o irmão vem aqui pedindo o teu apoio, o teu socorro, você bater é muito mais fácil. Você virar e falar: cria vergonha na cara, Joélio. Você já tem 20 anos de crente, rapaz. Ora você mesmo, dá descanso um pouco. É muito mais fácil do que você abraçar, do que você sentar, do que você escutar, e de você pegar e falar assim: Joélio, é assim, rapaz. Não, beleza. Então, isso requer tempo. Pensa comigo, um irmão te ligando 2 horas da manhã e falando para você assim: tem gente que você vem aqui em casa? Para começar, muitos de nós nem atenderia. Para começar. Será que você atenderia? Será que você falaria? Ou será que você bateria na pedra? O que eu quero te dizer com isso, meu querido, é o seguinte: que quando você bate na rocha, quando você desobedece ao Senhor, o milagre vai acontecer, porque Deus mandou que a água sairia, a água saiu, só que as consequências vêm. Muitas das vezes você vai até alcançar a vitória, mas através de um sofrimento terrível. Você até vai para o céu, mas sofrendo, pelejando, caindo, levantando, machucando, cai de novo, e o pastor cura, o pastor cuida, o pastor tira espinho, e você vai nessa luta. Então, por que nós escolhemos o caminho difícil? Moisés não aguentava mais. Quantas vezes você e eu passamos por isso? Quantas vezes você chega para o teu esposo, para a tua esposa, a sua esposa chega para você e fala assim: nossa, não aguento mais. Esse menino de novo, pastor. Não aguento mais não. Aí o que você faz? Bate na rocha. Deus vira para você e fala: ó, eu mandei você bater.
Eu não mandei você bater. Para você entender que nem sempre nós precisamos nem falar nada. Basta você abraçar. Nós temos a história do jovem Eutico. Ele cai do telhado, do terceiro andar. E quando ele cai, Paulo estava pregando por muito tempo e ele caiu embaixo. Quando ele cai ali embaixo, então o povo desce, chega, olha para Eutico, aí olha para cima e fala: ó, Paulo, morreu, tem jeito mais não. Paulo fala assim: pera aí, gente, calma aí, não dá o veredito não, eu vou aí. Aí Paulo vai e desce. Quando Paulo desce, ele vai lá e abraça o menino. Quando ele abraça o menino, ele fala assim: ei, não morreu não, ainda tem vida aqui, ainda tem vida, está vivo. Ei, aquele irmão que tocava aqui, ó, esse contrabaixo não morreu não, está vivo aqui, ó, ele está aqui. Ei, esse menino da bateria não morreu não, ele está vivo. Ei, aquele menino, vocês lembram dele, aquele que pregava, ainda tem vida, a alma está nele ainda, ele só precisa de um abraço. Mas para isso, você precisa descer. É interessante você olhar a história de Eutico, que Paulo não orou, Paulo não clamou, Paulo não fez nada. Paulo abraçou e falou assim: ei, pastor, tem vida aqui. Aleluia. Tem vida aqui. Ainda tem vida aqui. Aleluia. Mas então, nós vamos para o nosso terceiro homem. Nosso terceiro homem conhecidíssimo, Saul. Saul está em 1 Samuel 15:14. Saul, o povo precisava de um rei. O povo já não aguentava mais a opressão e pediu ao profeta que levantasse um rei. E o profeta falou: então beleza. Virou para Deus, falou: Deus, eles estão precisando de um rei e tal. Aí eles pegaram e escolheram Saul, um homem alto, bonito, forte, um homem poderoso, mais ou menos igual eu, só o alto, né? Aí Saul então foi declarado rei. E Saul fez a caminhada que deveria com o Senhor. Mas o que nós não podemos deixar que aconteça comigo, com você, é a soberba chegar às nossas narinas. Quando a soberba, quando a altivez, quando o eu chega aqui, ó, no coração, sabe o que você está fazendo? Quando o eu entra, o Espírito de Deus sai. Porque ele é o seguinte, ele fala assim: ei, eu não sou mal educado. Eu sei que duas pessoas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então se o eu está aí dentro, o Espírito Santo precisa sair. Então o Espírito Santo fala: olha, tudo bem, se o eu quer entrar, eu saio, não tem problema. E o eu sai. O eu entra e o Espírito Santo sai. Então o que aconteceu com Saul? Saul, o primeiro rei de Israel, ele começou o seu reinado com boas intenções, lutando, fazendo aquilo que o Senhor mandara. Mas um dia Samuel virou e falou aquilo ali para ele. Falou assim: ei, Saul, que barulho é esse de ovelhas que está aos meus ouvidos? O mugido de vaca. E disse Saul: de Amalaque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Meu querido, como que o ser humano tem a mania de querer ensinar a Deus a trabalhar? Meu irmão, escuta. A palavra do Senhor fala que até os tolos, quando calam entre os sábios, prevalecem. Então por que você quer ensinar o Senhor a trabalhar? Por que você quer dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor fez errado, quando o Senhor falou que era para mim matar tudo, matar o rei, matar a vaca, matar boi, matar tudo? Não, Senhor. Ó, deixa eu falar para o Senhor, chega aqui, é porque o Senhor não entendeu. O rei, ele é bacana demais, ele é um cara muito bom, e o rei para nós é muito importante. Olha que vaca gorda, olha que ovelha bonita, olha essas pedras preciosas, que coisa maravilhosa. Ei, quem tem cochichado no teu ouvido e tem te dobrado? Quem tem falado aquilo que você
não deveria dar ouvidos e você está dando? Quem que você tem escutado lá fora? Qual o rei tem convencido você que você deva deixar ele vivo aí com você, enquanto Deus falou, mata? Tem pecados que nós queremos guardar no cantinho. Fala, não, Senhor, ó, esse pecado fica aqui no cantinho. Se precisar, está aqui. Não, mata. Fala, não, Senhor, mas é porque é bonito. Não, Senhor, é porque fala bem. Não, Senhor, é porque não tem porquê. Mata. Que proposta que tem chegado a você, que você não tem conseguido recusar? Aleluia, Jesus. Quais são as propostas? O que você tem barganhado com o inimigo? O que você tem aceitado o inimigo, ó, cochichar no teu ouvido, e você fala, opa, rapaz, sabe que dá para deixar esse rei vivo? Não, essa vaca aqui sabe que dá para vender? Não, essas pedras preciosas, olha que coisa linda. Meu querido, se o Senhor falou não, é? Não. Mas então, porque o texto é grande, Saul, ele vira, põe aí no 25, no verso 25. Não, 14, põe no 14 primeiro. Eu ver, disse Samuel, não, esse aí, não. Ela, é porque agora me falhou aqui a memória, mas Samuel vira para Saul e fala assim, ei, deixa eu falar um negócio para você. Deus já não é com você mais. E aí ele vai e pega na veste e rasga. No que ele rasga a veste, Samuel vira para ele e fala assim, Deus acabou de rasgar o seu reinado. Você será batido. Você será destruído. E Deus vira as costas. Achou? O 18. Olha lá, enviou o Senhor a este caminho e disse, vai, isso aí é o... Então, o que Deus está falando para mim e para você? Ele está falando que nós não podemos negociar com o pecado. Nós não podemos negociar com o mundo. Nós não devemos fazer negociações onde Deus não está presente. Sabe por quê? Hoje, se fosse passar aqui, ó, o telão do que você fez hoje, do que você falou hoje, do que você negociou hoje, será que todos nós poderíamos assistir? Será que todos nós poderíamos olhar e falar, olha, pastor Marivaldo, suas ovelhas estão de parabéns? Será? Será se Deus olhasse para você agora e falava assim, me mostra as tuas mãos, me mostra as tuas mãos, como está a tua vida diante de mim? O que você tem feito? O que você tem falado? Se eu te chamar hoje, para onde a tua alma vai? Glória a Deus. E aí, nós vamos pular para Salomão. Salomão está em 1 Reis 11:1. A história de Salomão. Um homem sábio, um homem poderoso, um homem rico. O que faltava para Salomão? O que Salomão precisava? Salomão não precisava de mais nada. Salomão tinha tudo. Salomão não precisava barganhar com ninguém. Tudo que uma pessoa poderia querer, Salomão tinha. Não tinha limite para Salomão. Deus deu sabedoria, Deus deu riquezas, Deus deu mulheres, Deus deu tudo para Salomão. Mas Salomão, assim como os outros, ele teve várias e várias mulheres. E essas mulheres, ele desobedeceu ao Senhor, casando com uma aqui que não era, com outra ali, com uma estranha aqui e outra ali. E elas serviam a deuses pagãos. Sabe o que é isso? Tem pessoas que estão na sua vida que servem a deuses pagãos, e ela fala deles para você, e ela conta a história deles para você, e ela prega deles para você, e sabe o que você faz? Você se curva, você se cala, você faz assim como Salomão fez. E Salomão começou a levantar altares, Salomão começou a deixar elas fazerem o que queriam. Resultado, Deus não matou Salomão, porque ele tinha promessa para Salomão, mas Deus levantou inimigos de Israel, que até a morte de Salomão, todo o tempo estava ali. A batalha, a luta, a dificuldade, ele não teve sossego até a sua morte. Então muitas das vezes nós estamos nessa situação,
Aqui eu quis mostrar para vocês aqui 5 pessoas bem conhecidas. Eu quis mostrar para vocês aqui que esse negócio de correr do Senhor não é exclusividade de Jonas. Jonas teve professores. Jonas, ele simplesmente seguiu o curso. Mas isso não quer dizer que eu e você precisamos imitar os erros dos nossos pais. A Bíblia fala que nós devemos aprender com os mais velhos. A Bíblia fala que nós devíamos aprender com o erro dos outros. E eu quis aqui fazer um paralelozinho para a gente poder estar encerrando. Nós vamos fazer um paralelo bem pequeno, só para você entender. Um foi chamado, ele tinha todos os motivos para fugir do Senhor, e ele enfrentou. O outro foi chamado, ele tinha todos os motivos para seguir o Senhor, e fugiu. Eu quero fazer esse paralelo para você entender. Essas histórias que nós acabamos de olhar, que nós acabamos de ver, a importância da obediência de Deus, cada uma das figuras apresentadas, apesar dos seus grandes feitos, enfrentou consequências severas por suas ações. O que a Bíblia nos ensina com isso? A Bíblia nos ensina que a desobediência pode ter repercussões significativas. E sabe qual que é o pior? O pior é que se o pastor Marivaldo, se ele está em desobediência, se ele está indo na contramão da palavra do Senhor, se ele está lutando contra o Senhor, reflete em todos de perto. A Bíblia diz isso. Ela fala não apenas para os indivíduos que é o problema, mas também para aqueles que ao seu redor estão. Então, essas narrativas nos lembram que nós devemos ser fiel, que nós devemos olhar para o Senhor, que nós devemos refletir Cristo, respirar Cristo, ser cristocêntricos e pensar muito bem antes de dar as respostas, antes de fazer o errado. Porque o Senhor, Ele é aquele que levanta, mas Ele também é aquele que abate. Ele é aquele que abate. Ele é aquele que abate. Eu quero falar de um camarada. Como é que abriu? 5 minutos? É porque o relógio aqui está meio... Eu quero falar de um camarada aqui para a gente encerrar. Está em Juízes. Juízes 3:31. Juízes 3:31 vai trazer um camarada que ele tinha todos os motivos, que ele tinha tudo para sair correndo, não olhar para trás, para fugir, para esconder. Muito pelo contrário, ele virou e falou assim: Senhor, se o Senhor me chamou, estou aqui. Se o Senhor me chamou, eis-me aqui. E esse camarada, olha só, olha o que diz. Depois dele foi Sangar. Já tinha ouvido esse nome? Sangar. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu quantos? 600 homens. 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também libertou Israel. Eita, glória a Deus. Meus queridos, isso aí, essa história aí de Sangar, ela é o seguinte: o povo de Israel, ele estava assolado, o povo de Israel estava destruído, o povo de Israel, para variar, eles estavam adorando Deus errado, eles estavam fazendo tudo aquilo que Deus não aprovava. E aí sabe o que Deus fazia? Deus levantava inimigos. Se você continuar lendo, você vai ver que a Bíblia diz que Deus levantava inimigos para o povo de Israel. Sabe para quê? Para servir como juízo. Só que nessa época tinha um rei muito ruim, um rei muito perverso, e esse rei chamava-se Jabim. E esse rei, ele tinha um exército numeroso, muito grande, e esse exército aniquilou o exército de Israel, e virou para Israel e falou assim: ó, vocês não podem construir arma não, viu? Vocês não podem ter arma, não podem ter lança, não podem ter nada. E aí sabe o que aconteceu? Israel agora estava desarmado, Israel agora estava sem exército,
Então os filisteus deitavam e rolavam. Eles não podiam sair das suas terras, que elas eram invadidas, as suas esposas estupradas, os seus bens roubados, os seus animais aniquilados, roubados e etc. Então o Israel estava vivendo um momento terrível da história. E isso, o povo de Israel tinha os defeitos deles, pastor, mas também tinha uma qualidade que ensina para mim e para você, que nós precisamos dela, que era quando a adversidade batia forte. O povo de Israel sabia fazer isso aqui, ó. Senhor, tem piedade de nós, Senhor. Nós pecamos contra o céu, contra a terra. E quando esse povo clamava, quando esse povo adorava, quando esse povo se quebrantava, o Senhor não resistia. E aí o Senhor levantou um juiz, Sangar, o terceiro juiz. E Deus levantou, ungiu esse camarada e falou assim: ei, liberta meu povo. Só que tinha um problema. Sangar não tinha arma, Sangar não tinha exército, Sangar não tinha nada de armamento bélico. E se nós formos ver aqui o que a Bíblia diz, olha, ele estava com a guilhada de boi. A guilhada de boi é tipo um ferrão que ele espeta o boi e arana a terra. Isso quer dizer que eu creio que Sangar estava no campo. E aí quando Deus fez o chamado, Sangar olhou e falou: Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho espada, eu não tenho arma, eu não tenho flecha, eu não tenho nada, mas eu tenho a tua presença na minha vida. Qualquer arma na mão de Deus vira uma arma poderosa. E Sangar então, com a autoridade que Deus deu, pegou aquela guilhada de boi e foi para cima dos filisteus. E toma-lhe a guilhada para lá e para cá e rebentou 600 filisteus. E os filisteus não entendiam, falavam: gente, como pode? Um cara só, como pode um cara? Ele não tem espada, ele não tem nada, como ele está destruindo o nosso exército? Aí eles entenderam, é porque ele tem um Deus, que esse Deus, ele luta a sua luta. Esse Deus, ele entende a sua história. Esse Deus conhece você dentro do ventre da sua mãe. Esse Deus sabe quem é e quem não é. Esse Deus, se for preciso, ele chama um anjo e fala assim: ei, anjo, desce lá, faz o seguinte, mata todo o exército de Senaqueribe, 185.000. Então esse Deus, quando ele olha, quando ele vê que o povo entendeu que ele é Deus, ele não mede esforços por mim e por você. Glória a Deus. Mas aí eu te pergunto, você tem a ousadia, a coragem de Sangar? Ou você tem a disposição de Jonas? Aqui você entende que Jonas, ele conseguiu o objetivo. Jonas, ele foi engolido pelo peixe. Jonas ficou 3 dias, 3 noites no peixe. E Jonas virou para o Senhor. Quando você vai ler a história, Jonas vira e fala assim: Senhor, eu me sinto no mais profundo do abismo, eu sinto as algas enroladas no meu pescoço. Senhor, tem misericórdia. Jonas, ele fugiu, mas Jonas entendeu que ele podia ir para o mais profundo que fosse, que lá Deus estava. E aí Deus escutou o clamor do Jonas. E para você entender a história, Jonas, ele não queria morrer não, irmão. Porque se Jonas quisesse morrer, ele cruzava o braço e ficava quietinho lá. Mas ele clamou ao Senhor, ao dono da vida, aquele que podia salvar ele. E aí o peixe pegou e devolveu Jonas aonde? É engraçado que eu acho que todo mundo aqui aprendeu, assim, todo mundo sem aspas, que o peixe devolveu Jonas na praia. Mas não foi. Nínive não tinha praia. Então o peixe devolveu Jonas lá na estaca zero, lá de onde ele saiu. Jonas devolveu ele ali. E aí a Bíblia, a palavra do Senhor fala que Jonas tem que fazer a caminhada todinha de volta. Isso quer dizer que ele teve que fazer tudo de novo, pagar a passagem de novo, pegar o navio de novo, chegar em Nínive e aí pregar. E Jonas pregou. E o povo converteu ao Senhor, entendeu quem era Deus, aceitou o Senhor Jesus. Então o que eu quero dizer para você, meu querido, Sangar aceitou o chamado do Senhor, livrou o povo de Israel, ele destruiu todo o exército filisteu, ou seja, conquistou a vitória. Jonas também conquistou, mas olha a diferença da caminhada de um e do outro. Tem uma palavra que diz assim, que é melhor
obedecer do que sacrificar, né? Então, mas nós parece que tem uma tendência de ir capengando. Então, seja como Sangar. Não importa a arma que você está usando. Importa se essa arma foi entregue pelo Senhor dos Exércitos. Porque aí você vai entender que quem vence a batalha não é os teus braços, não é a tua mão. Quem vence a batalha é o Senhor. Glória a Deus. Para a gente encerrar, pastor. Estou dentro do tempo, estou preocupado com esse relógio. Estou, né? Para a gente encerrar então, meus queridos. Eu não consegui ler como era de previsto, né? Mas tá bom. Vamos lá. Veja bem. Sangar, com a força de Deus, derrotou o exército inimigo com apenas uma guilhada de bois. Não é a arma de guerra, não era uma ferramenta, não era nada disso, era uma guilhada. Mas o que isso mostra para mim e para você, que como Deus usou Moisés, o seu cajado, para realizar milagres no Egito, Ele também usou Sangar para derrotar o exército poderoso. Quando você usa armas sob a direção e a capacitação de Deus, até uma guilhada vira uma arma poderosa. Para você entender o que nós estamos falando, nós falamos agora de um camarada que cometeu um pecado terrível, que cometeu um pecado de adultério. Esse camarada chama-se Davi. Esse camarada olhou para quem não deveria, fez o que não deveria, e o Senhor pesou a mão sobre ele. Mas este mesmo camarada, quando ele se compadeceu, quando ele se entregou verdadeiramente ao Senhor, usado pelo poder do Senhor, uma pedra na sua mão deixou de ser uma simples pedra e virou uma arma, e virou uma bala. Davi, que era um cara muito bom, que dominava a arte da funda, agora passou a ser um cara especialista. Quando então ele escolheu aquela pedra, a unção de Deus sobre Davi, ele pegou aquela funda, girou, mirou e tal, e cai um gigante por terra. Qual gigante precisa levar uma pedrada? Qual gigante? Que você precisa, o detalhe não é a pedra, o detalhe é a unção que está sobre você. Porque se você estiver dentro do que Deus tem para você, meu irmão, uma pedra vira uma arma poderosa. E aí Davi pega a espada e pum, liberta Israel. Mas nós não paramos por aí, porque nós vimos que uma pedra na mão de Davi virou uma arma poderosa. Mas uma queixada de jumento caída no chão, a palavra do Senhor fala que a queixada ainda estava úmida. Essa queixada no chão, se você e eu passasse por ela, nós até desviaríamos dela, porque já estava com mau cheiro, já estava ali há alguns dias. Mas nas mãos de Sansão virou uma arma poderosa. E essa queixada nas mãos de Sansão, que era um camarada ungido por Deus, virou uma arma que matou 1000 homens. Então do que você precisa? De uma pedra ou de uma queixada? Não importa a arma, importa a obediência ao Senhor. Mas nós temos aqui uma capa. Para muitos apenas cobre de frio, apenas serve como uma cobertura, apenas serve para proteger do sol, apenas serve para você se esconder. Mas esta capa, na mão de Elias, na mão de Eliseu, quando ele toca no rio, ele se abre e eles passam em terra seca, em segurança. Não importa a arma, importa o Deus que você serve. Porque qualquer arma na mão do Senhor, ela é poderosa. Mas uma trombeta na minha mão, na sua mão, ela serve para entoar canções, ela serve para fazer louvores, ela serve para consolar corações. Mas essa mesma trombeta na mão de Josué e do seu exército,
quando obedecendo a palavra do Senhor, quando tocada, ela vira um terremoto, ela vira um tsunami, na escala maior que você pode imaginar, de forma que quando essa trombeta é tocada, as muralhas vão cair. Então que arma você precisa? Uma trombeta, uma pedra, uma queixada, uma capa? Sabe o que Deus está falando para mim e para você, pastor? Qual é a sua desculpa? Que desculpa? Qual desculpa nós vamos ter para não fazer a obra do Senhor? Ele falou, peraí, que desculpa? Você precisa de quê? Não, senhor, precisa de uma pedra, toma. Não, senhor, mas é porque eu não sou muito bom na pedra, não. Então toma uma queixada. Não, a queixada também não, então toma uma capa. Não, então toma um cajado. Não, então toma uma trombeta. O que você precisa? Então nós não temos desculpa, não temos como virar diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu não fui porque o Senhor sabe, né? Eu não tinha a arma certa, eu não tinha... Como não? A arma está aqui. A palavra que cura, que sara, que liberta, está aqui. A diferença, meu querido, é se você vai aceitar ou não. A diferença é se você está preparado ou não. E finalizando, o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 12:15. Meu querido, que o Senhor Jesus venha poder estar mudando a tua história. Que você venha aprender a pegar a arma que você necessita. Pastor, a arma que eu queria era o microfone. Pastor, a arma que eu queria era o baixo. Não, pastor, eu queria ser sonoplasta. Pastor, eu queria só colocar as letrinhas das músicas. Pastor, eu queria receber o povo na porta. Pastor, eu queria só limpar a igreja. Pastor, eu sou bom demais na cozinha. Pastor, eu sou manicure. Eu queria fazer uma vez por mês, pelo menos, o Dia das Mulheres Maravilhosas. Então, que arma você precisa? Pastor, eu sou cabeleireiro. Eu queria uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, fazer aqui, cortar o cabelo, chamar Joel, vem cortar o cabelo, irmão. Ia dar pouco trabalho, mas né? Meu irmão, qual arma que você tem? Que arma você precisa? Você está com tudo que você precisa aí nas suas mãos. Glória a Deus. E o reino do Senhor parado. Então, não fique parado, porque naquele grande dia não teremos desculpa para o Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Aceite como único Senhor e Salvador da sua vida. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém, irmãos.